Também sou da amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Estamos alegres por estarmos na casa do nosso Deus, onde nós estamos aqui vendo tanto adolescente como também anciões, que vão descer as águas, vão se batizar, que estão confirmando o seu alistamento no exército de Cristo. Isso nos mostra que enquanto tem vida, tem salvação. Enquanto respira, há esperança para conhecer o Salvador, que é Jesus Cristo. E isso é muito importante, porque muitas das vezes a pessoa fala: eu vou deixar ficar mais para frente, para mim poder aceitar a Cristo como Salvador, e o tempo passa, a vida passa, e você não aceita o Senhor. Mas aqui nós temos tanto adolescentes como anciões que se converteram ao Evangelho de Jesus Cristo, amém? Convido a amada igreja a abrir as vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 19, vamos ler os 10 primeiros versículos, uma palavra bem conhecida. Convido a todos a se colocar de pé. Livro de Lucas, capítulo 19, talvez a minha versão é um pouco diferente da sua, porque eu estou aqui com uma NVI, mas o conteúdo é o mesmo, que nos diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu a uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, ele disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Oramos. Espírito Santo do Senhor, continua a falar aos nossos corações nesta noite, como o Senhor já tem falado. Amém, Jesus. Interessante, amados, que hoje é um culto de missões, e por ser um culto de missões, um culto onde nossos irmãos irão descer as águas batismais, pois o Espírito Santo de Deus colocou ao meu coração a passagem aonde eu, na minha opinião, é uma das conversões mais linda, mais sincera, mais verdadeira, aonde a palavra do Senhor nos apresenta a salvação deste homem chamado Zaqueu. Porque quando eu começo a olhar para a passagem de Zaqueu, eu começo a comparar esta passagem também a alguns versículos anteriores, no capítulo também de Lucas, capítulo anterior, 19, capítulo 18, aonde a palavra do Senhor vai nos narrar também a história também de um homem rico, assim como Zaqueu, que tinha o mesmo objetivo que Zaqueu, alcançar a salvação em Cristo Jesus. Mas quando este moço, a palavra nos narra a história do jovem rico, quando este moço chega diante do Senhor e pergunta a Jesus: o que farei para poder dar o reino do céu? Jesus começa a explicar a ele, a mostrar a ele o que ele deveria fazer para alcançar o reino do céu. Então ele se entristece, vai embora, porque o Senhor diz para ele: vende tudo quanto tem, dá aos pobres e segue-me. Porque a orientação que o Senhor tinha dado a ele, ele disse para o Senhor: todas essas coisas eu já sei, desde a minha infância, eu cresci ouvindo essas palavras, eu cresci ouvindo o ensinamento do Senhor. Mas o Senhor observou que ainda faltava algo na vida daquele moço, então disse para ele: vende tudo que você tem e segue-me. Mas ele era muito rico, tinha muitas propriedades,
Isso entristeceu o coração dele, porque ele deveria desfazer de tudo que ele tinha, porque ele estava preso àquilo que ele tinha. Mas observa que quando Zaqueu decide encontrar com o Senhor não vira para Zaqueu, não explica a Zaqueu o que era preciso ele fazer para poder herdar o reino do céu. Zaqueu de imediatamente ele vira para o Senhor e diz para o Senhor: Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres. E se tem eu defraudado alguém, porque ele sabia que tinha defraudado, eu vou restituir 4 vezes mais. Então Zaqueu iria ficar o quê? Pobre. Ele não ia ter mais sua riqueza, ele não ia possuir mais os seus bens, porque ele estava abrindo mão da sua riqueza, abrindo mão daquilo que o prendia, abrindo mão daquilo que muitas das vezes muitos não querem deixar, aonde muitos não querem abandonar para poder acompanhar o Senhor. Então, quando eu olho para essa passagem, faço essa comparação, eu vejo a sinceridade, a alegria de Zaqueu em se converter ao Senhor, porque o Senhor não precisou explicar a ele de coração aberto, já decidiu fazer tudo para poder dar o reino do céu. Zaqueu não era apenas um publicano qualquer, Zaqueu não era apenas um cobrador de impostos, ele era chefe dos publicanos, quer dizer, a sua posição diante dos cobradores de impostos era mais elevada. Por isso que a palavra do Senhor nos diz que ele era um homem rico, um homem que tinha muitas posses, muitos bens, e todos eles que eram os publicanos, cobradores de impostos, eles não eram bem quistos à sociedade judaica, porque eles trabalhavam para Roma. Israel naquele tempo estava sob o domínio de Roma, e a sociedade israelita não tinha este povo como amigos, ainda que eles eram judeus, ainda que eles eram irmãos dos judeus, porque eles eram israelitas, mas eles trabalhavam para Roma. E trabalhando para Roma, eles não somente cobravam os impostos, mas também extorquia os seus próprios irmãos. E assim a sociedade rejeitava esse tipo de pessoa. Mas isso não era problema para Zaqueu. Zaqueu, ele tinha com a sua fortuna, com a sua riqueza, ele tinha tudo que ele queria aos seus pés, tudo que o dinheiro poderia lhe oferecer, ele tinha. Mas chega uma altura da vida de Zaqueu, que ele percebe que ele precisava de algo que o dinheiro não lhe poderia lhe proporcionar. Ele precisava de algo que toda a sua fortuna, toda a sua riqueza não vinha preencher a lacuna que estava no interior de Zaqueu. Porque o que ele precisava não era algo material. O que ele precisava, a riqueza não poderia lhe oferecer. Ainda que ele viesse obter tudo que ele desejava, ele ainda sentia falta de algo. Porque eu sempre digo uma coisa: a nossa alegria, a alegria do crente, ela não vem de fora para dentro. O crente, ele não precisa atingir objetivo nenhum para ele poder se sentir alegre, porque a sua alegria, ela vem dentro de nós. A nossa alegria, ela vem de dentro para fora, porque o Espírito Santo de Deus habita no nosso interior. Então não existe fortuna, não existe riqueza que nos faz mais alegre do que estarmos na presença do nosso Deus. Não existe nada nesta terra, não existe nada neste mundo que nos faz feliz, que nos faz sentir alegre quando nós estamos na presença do Senhor. Ter a certeza da nossa salvação, ter a convicção da nossa salvação. Essa é a alegria do crente. O crente, ele pode passar por um momento difícil, ele pode passar por qualquer situação, por qualquer tempestade, que a tristeza não abate ele, porque a alegria dele vem de dentro para fora. A sua alegria está no seu interior. A nossa alegria, ela está dentro de nós, porque nós temos a convicção da nossa salvação em Cristo Jesus.
Então, querido, o que adianta o homem ter fortuna? O que adianta o homem ter carro, ter casa, ter iate, ter fazenda, se ele não tem Jesus na sua vida? Se ele não tem a alegria de ter a sua convicção da sua salvação? Então, o que adianta o homem ter toda a riqueza? O que adianta o homem ter carro, ter casa, ter fazenda, ter fortuna, se ele não tem Jesus? Na vida do crente é diferente. O crente, ele pode faltar tudo na vida do crente. O crente não precisa ter fortuna, o crente não precisa ter dinheiro, o crente não precisa ter iate, o crente não precisa ter fazenda. O que o crente precisa, ele tem a presença do Senhor. Pode faltar tudo na nossa vida, o que não pode faltar é a presença do nosso Deus. Porque quando nós temos a presença do nosso Deus, do nosso Senhor, nós temos tudo. Quando nós temos a presença do nosso Senhor, nós temos tudo. Então, o que não pode faltar na nossa vida é a presença do nosso Senhor. É por isso que Abacuque, lá no capítulo 3, versículos 17 e 18, ele vai nos dizer: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Todavia eu me alegrarei no Senhor. O que Abacuque está dizendo? Pode me faltar tudo, pode me faltar até a saúde, mas eu exultarei o Deus da minha salvação. Eu saltarei de alegria na presença do Deus da minha salvação. Foi isso que Zaqueu entendeu. Foi isso que Zaqueu entendeu. Tinha tudo, mas não tinha nada. Tinha tudo que ele queria, mas não tinha nada. Tinha tudo que ele precisava, tudo que ele desejava, mas não tinha nada. Porque não tinha Jesus. Não estou dizendo que você ter carro, casa, é errado, é pecado, é claro que não. Nós precisamos trabalhar sim para ter uma vida de conforto, dar uma vida de conforto à nossa família. Entenda bem o que eu estou dizendo. Não é errado nós termos tudo isso. Não é pecado nós termos tudo isso. Mas o problema, onde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro. Esse que é o problema. É por isso que Jesus, na passagem do jovem rico, mais à frente, ele vai dizer: é praticamente quase impossível um rico herdar a salvação. É impossível, é como passar um camelo no fundo de uma agulha, porque há muitos que estão presos nas riquezas, há muitos que estão agarrados na terra, pensando somente em terra, esquece de um futuro bem próximo, que o Senhor Jesus nos prometeu, que está para se cumprir a qualquer instante, a qualquer momento da nossa vida. Há muitos que querem ficar presos nisso ou naquilo, não querem se desprender das suas riquezas para alcançar o reino do céu. Aí eu te pergunto nesta noite, aonde está o seu coração? O seu coração está na terra ou está no céu? Em que você tem pensado mais? Você tem pensado mais em céu ou você tem pensado mais em terra? O que te atrai mais na sua vida? É a terra ou é o céu? O que você almeja mais na sua vida? É terra ou é o céu? Zaqueu então decide conhecer a Jesus. Ele percebe, ele vê que tudo que ele tinha não lhe proporcionava alegria no seu coração. Então ele decide o quê? Conhecer Jesus.
ele não tinha problema nenhum. Ser renegado, ser rejeitado pela sua sociedade, pelos seus irmãos, isso não era problema para Zaqueu. Mas quero te dizer que quando Zaqueu decide conhecer a Cristo, aí sim começa os problemas na vida de Zaqueu. Não estou pregando heresia. Aceitar a Jesus não é problema. Aceitar o Senhor como Salvador não é problema. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, a palavra do Senhor nos vai dizer que isso, aceitar a Cristo para o mundo, é loucura. Mas para nós que já fizemos encontro com o Senhor, é poder de Deus na nossa vida. É poder do Senhor na nossa vida. Por que loucura? Por que aceitar a Cristo como Salvador para o mundo, para muitos, é loucura? Para que eu vou seguir um Deus? Vamos pensar comigo. Para que eu vou seguir um Deus que Ele próprio disse para mim: se você me seguir, é aflição, tribulação, perseguição, enquanto você estiver no mundo. Mas eu venci o mundo. Mas se permanecer, aleluia, eu te darei a coroa da vida. Se permanecer fiel, eu lhe darei a coroa da vida. Para o mundo é loucura. Para que eu vou seguir alguém que não vai me dar uma vida de conforto? Para que eu vou seguir alguém que não vai trazer abundância na minha vida? Porque Jesus não prometeu nada neste mundo para ninguém. É o contrário de muitos que aí pregam prosperidade. Olha, você vem para cá que você vai ter isso, você vai ter aquilo. Em momento nenhum você pode esfoliar a palavra do Senhor. Jesus não prometeu nada a ninguém nesta terra. Jesus não ofereceu nada a ninguém nesta terra. Aleluia. Por que o Senhor não prometeu nada a nós nesta terra? Porque aquilo que o Senhor promete não é passageiro, é eterno. Vamos pensar comigo, pode o homem, ainda que o homem não vive, pode o homem viver 100, 200, 300, 400 anos, o que é isso comparado à eternidade? Tudo que o homem aqui ajunta, aqui fica. Para que então se apossar de riqueza, se apossar de fortuna, ter isso, ter aquilo, se nada vai levar para onde você vai? Se nada vai te acompanhar para onde você vai? Zaqueu, ele entendeu isso. Zaqueu, ele desfez de tudo porque ele estava preso na sua riqueza, ele estava preso na sua fortuna. Tudo ali prendia Zaqueu, toda a sua riqueza prendia ele. Mas ele decide encontrar alegria na sua vida. E quando ele encontra alguém que iria mudar a sua situação, ele entendeu que era necessário ele se desprender de tudo que ele tinha, para poder ser feliz na presença do Senhor, para poder sentir a alegria, o gozo de seguir ao Senhor. Porque quem segue a Cristo, amado, ainda que venham as perseguições, ainda que venham as tribulações, ainda que venham as tempestades na nossa vida, nunca nada disso nos faz parar, nos faz cessar, nos faz desistir de caminhar. Porque quem peleja por nós não somos nós mesmos, é Ele. Quem vence a batalha por nós é Ele. Ainda que o crente está numa situação difícil, mas ele está confiante na vitória, porque quem peleja para Ele, por Ele é o Senhor. Porque quem peleja para Ele é aquele que Ele aceitou como Salvador. Então, entenda uma coisa, principalmente vocês que vão descer as águas, estão confirmando o vosso alistamento no exército de Cristo. Não pensa que após descer as águas, tudo vai se tornar um mar de maravilha. Tudo vai se tornar bonança. Não, pelo contrário,
as lutas vão se intensificar ainda mais. Porque o vosso adversário, o nosso inimigo, aquele que tenta nos parar, que está ao derredor de cada um de nós, tentando nos tragar como leão. Por isso que o apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele nos diz: vigiai, porque o vosso adversário está em derredor, tentando tragar, buscar a quem pode tragar, bramando como leão, tentando tragar quem possa tragar. Então as vossas lutas, elas vão se intensificar cada vez mais. Porque Satanás, neste momento, no dia de hoje, ele não está feliz com a sua decisão. Ele não está feliz com mais um passo que você está dando na presença do Senhor. As lutas vão ficar ainda mais constantes nas vossas vidas, assim como é na minha, assim como é na vida de todos nós que já somos servos do Senhor há mais tempo. Não pense que tudo vai se tornar a mil maravilhas, um mar de rosa, não. Não é como um hino que muitas das vezes muitos cantam aí, que na minha opinião, crente não deveria cantar este hino. Agora é só vitória, só vitória, só vitória. A luta acabou, mentira, a luta não acabou. A luta só vai acabar quando nós chegarmos lá em cima. Lá não vai ter luta, lá não vai ter batalha, lá não vai ter peleja. Lá sim é lugar de nós descansarmos, lá sim é lugar de vitória na nossa vida. A vitória, vitória, vitória. Agora a luta acabou, não. A luta ainda continua, a luta ainda é constante na nossa vida. É preciso nós entendermos que quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, as lutas ela continua na nossa vida e vem mais intensificamente. É preciso nós o que permanecermos na nossa vida na presença do nosso Deus. Porque as ondas que eram pequenas, elas vão se tornar tsunami na sua vida. Elas vão crescer de uma forma que muitas das vezes você vai ficar apavorado, perplexo. Como que eu vou fazer? Será que eu vou conseguir suportar tudo isso? Será que eu vou conseguir atravessar? Mas entenda uma coisa, o barco que você está, o barco que você navega, o capitão, ele é o único que consegue navegar em meio de tsunami, que não permite que o seu barco vá a pique. Então não troca de barco, não troca de capitão, ainda que o barco balança para lá e para cá, ainda que muitas das vezes parece que vai a pique, mas o capitão, ele consegue navegar em alta de tsunami, ele consegue atravessar do tsunami. Então permaneça fiel na presença do Senhor, continue na presença do Senhor, porque nada pode parar o crente quando ele decide permanecer na presença do Senhor, quando ele decide continuar na presença do nosso Deus. Porque quem peleja por nós é Ele. Quem navega por nós, quem nos conduz no nosso barco, é Ele. Então nunca queira tomar o leme da sua vida das mãos do capitão que é Jesus. Nunca queira você mesmo conduzir a sua embarcação. Nunca queira você mesmo decidir as suas próprias decisões. Porque quem decide tudo na nossa vida é o Senhor. Quem peleja por nós é Ele. Se nós olharmos para aquela passagem onde os discípulos com o Senhor Jesus vai atravessar o mar da Galileia, de repente vem uma grande tempestade, o barco começa a balançar para lá e para cá, eles correm e chamam o Senhor. Jesus estava descansando no barco, dormindo. Aí Jesus vai, acalma a tempestade, acalma o vento e tudo se torna bonança. Por quê? Por quê? Por que foi preciso ele chamar o Senhor? Jesus estava no barco, não estava? Mas era Jesus quem estava conduzindo o barco? Não. Quem estava conduzindo o barco era quem não conseguia navegar em meio à tempestade. É quem não conseguia controlar o barco em meio à tempestade. Então nunca tire o leme do seu barco, da sua vida, das mãos do Senhor. Sempre permite que Ele conduza a sua vida em todo tempo, em todo momento, em toda circunstância, em toda situação. Porque eu sempre costumo dizer lá na congregação, muitas das vezes nós achamos que nós somos donos de nós mesmos. Mentira.
Crente que acha que é dono do seu próprio nariz, ele precisa aceitar a Jesus de novo. Jesus não nos ganhou na cruz, Ele nos comprou. E quando eu compro alguma coisa, eu passo a ser dono daquilo que eu compro. E Jesus nos comprou. Nós temos um dono. Nós temos um dono. E precisamos prestar conta a este dono que é o Senhor Jesus Cristo. Então qualquer decisão na sua vida não toma por você mesmo. Busca a autorização dEle. Busca conselho a Ele. Pede a Ele para direcionar a sua decisão. Zaqueu abre o seu coração para o Senhor. E quando Zaqueu abre o seu coração para o Senhor, por que eu disse que os problemas começaram? Por que eu falei que agora os problemas vieram na vida de Zaqueu? Quando Zaqueu decide encontrar com o Senhor, aqueles que não olhavam para Zaqueu e não tinha ele como amigo. Talvez Zaqueu, quando chega para se aproximar do Senhor, talvez pediu licença ao primeiro, o primeiro talvez até abriu o caminho, mas quando viu que era Zaqueu que ia passando, ele já cutuca da frente, olha, não deixa passar não, que isso aí é Zaqueu. Quantas das vezes aqueles que estão do seu lado vai te impedir de ter uma intimidade mais profunda com o Senhor? Quantas das vezes você vai querer estar na casa do Senhor e vai ser impedido de buscar o Senhor, vai ser impedido de aproximar mais da presença do Senhor? Há muitos que não querem ver você com a intimidade com o Senhor, há muitos que não querem que você abra o seu coração para o Senhor, há muitos que não querem ver você prosperar na presença do Senhor. Mas entenda uma coisa, quando nós decidimos servir ao Senhor, não existe muralha, não existe barreira que nos impede de chegar ao Senhor. Zaqueu não olhou para os impedimento, Zaqueu não olhou para aquela multidão que impedia ele de chegar diante do Senhor, e quando ele percebeu que ninguém ia deixar ele chegar diante do Senhor, ele correu para subir a uma figueira brava, cheia de espinho, difícil de subir. Mas quem quer conhecer o Senhor, quem quer se aproximar de Jesus, não olha para a dificuldade. Quem quer ter uma intimidade com o Senhor não olha para problema, não olha para a situação. Quando um homem decide encontrar com o Senhor abre, o Espírito Santo abre caminho, ainda que você não enxergue o caminho. O Senhor abre o caminho para você chegar diante do Senhor. Zaqueu foi preciso subir uma figueira brava, um lugar difícil. Talvez se ele olhasse a primeira vez, a multidão me impede de chegar. Eu subi nessa figueira de forma alguma. Deixa eu ficar com a minha riqueza mesmo. Deixa eu ir embora, já que esse povo não deixa eu chegar diante do Senhor, não. Mas ele estava decidido a encontrar com o Senhor. Assim são esses aqui que vão descer as águas baixas. Eles decidiram fazer um encontro com o Senhor. Eu tenho certeza que na vida de cada um houve algum impedimento, algum empecilho para ele chegar até o dia de hoje e descer e se confirmar, a descer as águas para se tornar no exército de Cristo, para poder participar do corpo de Cristo. Com certeza, a cada um teve impedimento, mas o alvo de cada um foi Cristo. O desejo de cada um foi ao Senhor. E quando nós temos esse objetivo na nossa vida, nada nos impede de nos aproximar do nosso Senhor. Nada nos impede de chegar diante do Senhor. Então, querido, você que ainda não fez a sua conversão em Cristo Jesus, entenda uma coisa. A noite é hoje, o momento é agora. Jesus te convida. Você não veio aqui convidado por alguém, por algum que vão descer as águas para poder presenciar esse momento. O Espírito Santo de Deus marcou esse encontro contigo nesta noite. Jesus te trouxe aqui nesta noite porque Ele também te quer. Você também é uma joia rara para o Senhor. Você é alguém precioso para o Senhor. Abra o seu coração, faça como Zaqueu. Zaqueu achava que tudo que ele tinha já era o bastante. Não. Tudo que nós temos não é o bastante na nossa vida. O bastante na nossa vida é nós ter certeza da nossa salvação. É ter convicção, se Jesus voltar hoje ou descer a sepultura hoje, eu vou ao encontro dele, nada me impede de ir ao encontro dele.
nada me impede de alcançar a minha salvação, porque eu ando na presença do Senhor. Ah, não, mas eu não roubo, eu não mato, eu não faço nada de errado, eu vou alcançar a salvação. Não, querido, é necessário aceitar a Jesus como Salvador. É necessário entregar a sua vida aos cuidados do Senhor. É necessário abrir o seu coração para o Senhor e deixar Ele tomar conta de vós. Deixar tomar conta do seu interior, da sua vida. Jesus te convida nesta noite, Ele quer te salvar, Ele quer te libertar, Ele quer transformar a sua vida. Não endureça o seu coração, não perca essa oportunidade. Não perca essa grande oportunidade que o Senhor está lhe dando nesta noite. Aleluia, porque a vinda dEle está perto. Jesus está próximo de arrebatar a sua igreja. Jesus está perto para vir buscar, para nos tirar deste mundo de pecado. O inimigo, ele sabe que Jesus está perto de vir, ele está trabalhando no coração de muitos, na vida de muitos, tentando impedir muitos de chegar ao reino do céu. Mas entenda uma coisa, você veio aqui porque o Senhor quer libertar a sua vida, quer transformar o seu viver, quer trazer mudança na sua vida nesta noite. Então não endureça o seu coração, não faça como aquele jovem rico que chegou diante do Senhor e perguntou para o Senhor: o que farei para herdar o reino do céu? O Senhor falou para ele 6 mandamentos, ele disse para o Senhor: todas essas coisas eu já sei. Então o Senhor mandou ele vender tudo que ele tinha, porque ele estava preso nas coisas materiais, estava preso na sua riqueza. E quando o Senhor deu essa orientação para ele, ele saiu triste. Mas Zaqueu não, Zaqueu queria Jesus. Zaqueu queria não algo passageiro. Porque, como eu disse e repito, porque para o mundo é loucura, porque o mundo não entende que o nosso Deus, Ele é o dono da prata e do ouro, Ele é rico. O inimigo te oferece um mundo que é passageiro, coisas momentâneas, mas Jesus oferece o seu reino. Jesus oferece o seu reino. Jesus oferece o seu reino para cada um de nós. Você já parou para analisar isso? Alguém milionário virar para você e dizer: vem, participe da minha riqueza. Eu vou dividir tudo contigo, participe da minha riqueza. Você é uma pessoa pobre, humilde, talvez nunca teve um carro, nem uma bicicleta. Aí o rico vira para você e fala: vem, vamos dizer nas minhas palavras, vem andar de Lamborghini, vem andar de Ferrari, vem andar de avião, toda a minha fazenda é sua. É dessa forma que Jesus fala para você nesta noite. Ele quer dividir o seu reino contigo. Ele quer dividir o seu reino, Ele te oferece o seu reino. Ele te oferece vida eterna com o Senhor. Então entenda, o que adianta um homem viver aqui nesta terra, 100, 200, 300 anos que não vive? O que é comparado isso à eternidade com o Senhor? Não pode comparar. Faça como Zaqueu. Abra seu coração nesta noite. Entregue a sua vida aos cuidados do Senhor. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Você que ouviu a palavra do Senhor, ouviu os hinos aqui entoados. Você deseja entregar a sua vida aos cuidados do Senhor? Se tem alguém, dê um sinal com a sua mão. Não fica tímido, não fica com vergonha. Jesus não teve vergonha nenhuma de ir para a cruz do Calvário, ainda que a cruz do Calvário é uma vergonha. Jesus, ele foi com alegria, ainda sendo açoitado, maltratado. Ele foi com alegria, com prazer, para nos dar direito de salvação. Se o Espírito Santo do Senhor tocou o seu coração nesta noite, chega aqui à frente. Jesus quer libertar você, Jesus quer te salvar, Jesus quer te dar vida nova. Não endureça o seu coração. Não insista em permanecer neste mundo. Este mundo é de miséria, este mundo é de pecado. A palavra do Senhor nos diz que esse mundo jaz do maligno. Este mundo nada tem a oferecer para nós. Jesus quer te libertar nessa noite, Jesus quer te salvar nessa noite, Jesus quer te dar vida e vida com abundância. Tem alguém para Jesus nesta noite que quer entregar os seus cuidados ao Senhor? Dê um sinal com a sua mão. Se não tem, que o Senhor lhe conceda uma nova oportunidade, mas saiba de uma coisa: nós, como igreja do Senhor, nós esperamos Jesus ainda para esta noite. Amém.